Oi para todo mundo, José Alcanha aqui de novo, com uma convidada que eu adoro, uma convidada que é um prazer receber ela aqui. Eu tive o prazer de conhecer ela há alguns anos e vi o quanto essa mulher é guerreira, é batalhadora, é uma profissional exemplar, dedicada, com uma visão futurista gigantesca. Fabiana Amaral, muito obrigado por você estar aqui e eu fico lisonjeado de ter você. Então quero te falar que assim, é um prazer ter você aqui comigo, contar e saber um pouco da sua história. Obrigada, José. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui também, falar um pouco da minha vida. Eu tenho Para mim, minha vida foi muito cheia de desafios. Até por ser mulher mesmo, as mulheres têm um pouco mais de desafios, né? Com 22 anos eu tive uma filha que nasceu com uma síndrome congênita, uma síndrome rara, uma síndrome que chama Síndrome de Cruzon. E a partir daí eu enfrentei maiores desafios ainda na minha vida. Fiz um processo seletivo, era muito nova, no último ano da faculdade que eu engravidei, fiz um processo seletivo. Assim que eu ganhei, ela naquela situação com muitas complicações, para ser estagiária no Senai. Isso não aqui, né, Fabiana? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sou oriunda do Rio de Janeiro. E iniciei minha carreira muito nova, com 22 anos, com uma filha recém-nascida, com uma síndrome rara. E ela viveu alguns anos com essa síndrome, fez algumas cirurgias e eu continuei minha carreira no Sistema S também. Concorri a uma vaga para pedagogo, que foi o meu início da minha carreira, né? Meu primeiro emprego na minha vida profissional mesmo. Desde então tive oportunidades infinitas dentro do Sistema S, trabalhei 11 anos no Rio, foram exatamente os 11 anos que a Marina viveu comigo. Ela fez durante a vida toda, os 11 anos, 18 cirurgias, fez um acompanhamento no hospital, que é um hospital referência no estado de São Paulo, ali no Sudeste, por onde eu morava no Rio, mas fazia esse trajeto muitas vezes na minha vida, né? E durante esses 11 anos, eu conciliei minha vida profissional junto com a minha carreira no Sistema S, no SESI e no Senai, uma experiência muito significativa. Aprendi a ser pedagoga, sou professora de formação. Sim. No Sistema S. E no ano de 2011, ela faleceu. Eu era casada e resolvi vir embora para Rondônia com o meu marido, que já estava aqui em Rondônia. Inicialmente, quando ele veio primeiro, eu não quis arriscar, não quis vir, porque há 13 anos atrás, ela fazia um acompanhamento em Bauru, esse que eu citei. Sim. E eu era temerosa de vir para cá, trocar um hospital de ponta, que era referência na América Latina, para vir para um estado que eu não conhecia, né? Nossa. As condições de saúde aqui eram bem inferiores a de lá. E aí ela faleceu em 2011 e eu resolvi arriscar vir embora para Rondônia. E chegando aqui, eu me estabeleci também no Sistema S, me desliguei de lá, porque são federações diferentes. Me estabeleci aqui como diretora de escola do SESI, aqui de Porto Velho. E daí então, criei raízes, fiz amigos, fiquei 11 anos no SESI daqui. E em 2023 me desliguei do Sistema S, tive um período no comércio. Fiquei 1 ano sendo executiva de uma associação aqui de Porto Velho. Conheci grandes pessoas, fiz network, estabeleci uma rede de contatos muito grande. E em janeiro desse ano, eu retomei para a educação no Grupo Sapiens. Estou atuando como diretora executiva da Educação Continuada FGV. Estou muito feliz por ter retornado para a educação, porque a minha veia é educacional. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer de melhor. A gente, como mulher, a gente enfrenta muitos desafios, mas como a minha ocupação toda a vida foi na educação, sim, e essa ocupação ela é composta por 90% mulheres, né, pelo universo feminino, eu não tive muitos enfrentamentos
Mas a partir do momento que eu ingressei na carreira executiva, nesse período que eu fiquei aqui em Rondônia, esse período, desde 2011 que eu estou aqui no Sistema S, eu fui diretora de escola por um período, depois atuei como gerente executiva da unidade, SESI, Senai, saúde, educação profissional, educação básica, e aí sim eu precisei buscar um lugar ao sol, depois que eu assumi a gerência executiva, por ser mulher. Sim, né? Com certeza. Por ser minoria, e a gente precisa mostrar sempre... legitimar nosso conhecimento, a nossa autoridade mesmo, mas acredito que eu cheguei num patamar com muito menos hostilidade e num ambiente machista do que algumas mulheres enfrentam. Sim. Por ter sido sempre essa mulher trabalhando no universo feminino. Sim. Da educação. E assim, Fabi, assim, aquilo, ouvindo sua história, a gente entende como todo mundo tem uma história, né? Eu falo sempre isso nos treinamentos e na vida mesmo, até no design de interiores, que eu fico nesses dois mundos e eu gosto disso, porque assim, e toda mulher é multifunção, não existe uma mulher que faça uma coisa só. A sua história comprova isso, a história de várias comprovam isso. E assim, hoje você lidando com educação, você sempre esteve, na verdade, mas agora olhando a educação de novo, mais de perto, nós temos pessoas que têm muitas dificuldades, né? Tanto dificuldades para se engajarem na educação ou se engajarem no nível profissional, né? Pessoas aí analfabetas funcionais. Então, assim, nós temos vários perfis que hoje estão procurando mercado, tanto o mercado para estudar, para voltar a estudar, ou o mercado para trabalho. Hoje, dentro do Grupo Sapiens, como que você analisa isso no seu olhar? Porque, por exemplo, eu dentro das empresas consigo entender, às vezes, que a gente não tem como não contratar alguém que ali é um analfabeto funcional. Não tem como não saber que ele é um analfabeto funcional, mas assim, ele está procurando emprego e a empresa precisa e nós precisamos enfrentar isso hoje em dia. Como que a educação está preparando isso, né? Está preparando essas pessoas com todas essas histórias? Porque assim, eu entendo que nós temos... a educação também tem esse dever. Embora às vezes as pessoas achem que não, né? Que isso é dentro de casa e etc. Mas a educação também tem um pouco desse dever, né? Sim, isso é responsabilidade do governo, né? Zé, essa questão toda da dor dos empresários, da contratação, de não ter pessoas preparadas, qualificadas, isso é uma dor do mercado. Na minha vida profissional, em vários momentos, eu tive que fazer processo seletivo, contratar professor, pedagogo, e o maior desafio é esse: contratar pessoas que estejam preparadas para aquela função. Em inúmeros momentos, eu fiz entrevistas e olhei avaliações de pessoas que estavam concorrendo a uma vaga, e profissionais que, pelo currículo, eram profissionais que tinham graduação, que tinham especialização, e muitas vezes tinham dificuldade de escrever um pequeno texto. E isso é uma realidade. Hoje, no contexto da nossa educação brasileira, 80% da nossa educação brasileira, educação básica, é pública, de baixa qualidade. E é o que você acabou de citar. A gente está formando aí com isso analfabetos funcionais. Como eu te falei, pessoas que têm dificuldade de resolver uma equação de 2 fatores. E com o ingresso, com a alavancagem do ensino superior para as entidades privadas, e principalmente depois da pandemia, com a questão das aulas remotas, sim, online, perdeu-se muito a questão prática de convivência, de network, de troca, de olho no olho. Com isso, as faculdades estão formando profissionais despreparados, profissionais com pouca base e soltando no mercado pessoas completamente sem condição de atender o que o empresário, o que as organizações, o que as empresas precisam. Eu penso que a educação continuada é o caminho nesse contexto atual,
Porque as pessoas precisam, a partir daí, buscarem conhecimento com educação continuada. Sim. Né? As empresas precisam investir em educação continuada. O profissional que precisa ingressar no mercado de trabalho, se reingressar, ele precisa buscar conhecimento. Exatamente. A gente precisa incentivar isso para que a gente possa ter profissionais com o mínimo gabarito competência. possível. É né? exatamente E isso. assim, eu sempre coloco, e entra muito no que você está falando, que é o seguinte: hoje eu tenho uma empresa que basicamente também minimamente faz uma educação continuada, óbvio que é para o empresário, mas eu sempre falo, o empresário que não investe, não adianta ele reclamar. Porque quando ele reclama que o funcionário dele não tem qualidade e ele também não dá treinamento para ele, infelizmente, gente, tá muito difícil encontrar esse profissional de qualidade, porque nós temos gerações e gerações sendo formadas de outras maneiras, e gerações que hoje querem coisas que empresários não procuram. Então, por exemplo, um empresário que tem uma mente mais fechada, de repente, um jeito de pensar mais retrógrado, ele não vai achar funcionários da nova geração para trabalhar para ele. E os antigos talvez não estejam disponíveis para trabalhar. Então, ele precisa de educação continuada. Seja ela um treinamento que eu faço ali para ele, ou seja procurando a Sapiens que tem educação continuada, e hoje você está ali vendo isso, né? Esse setor de educação continuada, educação empresarial também, que é algo que os empresários precisam se atualizar. Sim, né? Quando a gente fala de educação continuada, a gente não fala só de educação executiva. Sim. A gente fala de educação continuada para qualquer tipo de profissional. Então, a extensão, o curso de qualificação, o curso de aperfeiçoamento, o curso de iniciação, isso tudo é importante para o profissional alavancar o nível profissional dele. Quem de nós, como executivos, como gestores que somos, nunca paramos e pensamos, eu preciso tracionar minha carreira, né? Eu preciso tracionar a minha empresa, eu preciso alavancar a minha organização, eu preciso trazer mais resultado, eu não sei como. É estudando, não tem outro caminho. Nessa geração de inovação, de IA, de avanços tecnológicos que a gente nem sabe, acho que a pontinha do iceberg é o chat. De inteligência artificial, mas tem coisas que a gente nem sabe que existe ainda, a gente vai aprendendo ao longo dos dias, a gente ouve ali, ouve aqui, IA que faz música, né? Será que o compositor vai ter o lugar dele daqui uns dias? As profissões estão mudando, as pessoas, já tem artigos que comprovam que pessoas terão que se reinventar, reaprendendo as suas profissões ou aprendendo outra profissão, em função desse avanço tecnológico, dessas IAs que estão aí na nossa vida hoje, na vida do empresário, na vida de todos, na verdade. Então, como gestora de educação continuada, hoje, a conclusão que a gente chega é que não há outro caminho. Há necessidade hoje para formar profissionais melhores ou para melhorar os que já temos, é a gente entrar com especialização, é a gente buscar isso espontaneamente, a gente como gestor, como empresário, investindo nos nossos colaboradores. É igual você falou, não tem jeito, assim, quando a gente visita um profissional de uma empresa, num comércio, ou seja, em qualquer outra empreendimento, a gente ouve os empresários chorarem muito, reclamarem muito. Mas são poucos empresários que têm uma visão de investir. Que tomam atitude. E não tem outro caminho. O caminho é esse, é investir em qualificação, ensinar. Se não vem pronto, a gente tem que ter um caminho para mostrar, para a gente conseguir desenvolver o nosso negócio. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, primeiro que assim, né, aquela frase que a gente sempre ouviu, né, meu trabalho é minha segunda casa. Primeiro que nunca foi. O que eu faço em casa eu não faço no meu trabalho, eu não devo fazer. E eu não devo ter essa cultura de que o trabalho é minha segunda casa, porque não é. O trabalho é onde eu ganho dinheiro, eu tenho que respeitar, eu tenho que entrar lindo, maravilhoso, sorrindo. Eu preciso realmente ter uma postura diferenciada da que eu tenho em casa, né? Com certeza. E aí, mas o funcionário que não é bom, ele vai ser substituído por um robô. Não vai, porque também o empresário não vai ter dinheiro para comprar o robô, se ele não entender que ele precisa ter esse funcionário bem monitorado,
né? Ele tem que ter liderança, ele tem que ter as hierarquias prontas, ele tem que saber tem que ter cultura organizacional. Tem que ter cultura organizacional, tem que ter tudo preparado. Porque senão a empresa dele é quem vai falir. O funcionário ele vai continuar em outra empresa. É isso mesmo. Então, assim, não está na ponta, né? Tá na gestão. Então a gente precisa lembrar muito isso. E assim, hoje nós temos boas empresas que estão fazendo, né, a diferença. Sim, acho que a gente já avançou muito. Hoje a gente tem muitos empresários que já têm uma visão que precisam disso para desenvolver, para evoluir, para que as suas empresas tenham sucesso. Exatamente. E hoje, Fabi, quando você coloca assim, pensa no geral, né, em toda essa trajetória sua da educação, que você trabalhou com educação básica também, né? Sim, dentro do sistema foram anos de educação básica. Provavelmente. Então você tem essa visão, né, da educação básica, que vamos colocar que o sistema S tem uma educação básica muito boa, né? Já tem um padrão muito reconhecido. É um recurso bem utilizado. Bem utilizado, né? Você tem agora essa experiência em gestão continuada. O que você acha que é principal, hoje é principal para que a educação tome um novo rumo dentro das casas e que você que está ouvindo isso possa entender para o seu filho, para quem está na educação hoje? Zé, é importante que as famílias entendam que a educação do lar é diferente da educação da escola. A educação de casa, onde nós fomos educados, a nossa geração, com limites, saber respeitar os mais velhos, enfim, tudo que nós aprendemos na nossa geração, hoje é muito diferente com essa geração Z. Os pais, com o avanço da tecnologia, estão muito voltados para o trabalho home office, para o celular, e querem praticidade, logo dão cedo um telefone para o filho para que ele possa ficar ali jogando no telefone e com isso se isentam da educação de casa. É diferente da educação da escola, a educação da academia, que ensina o quê? Ensina conteúdos, ensina conteúdos que o menino vai aprender a desenvolver, a contar, a interpretar, aquela questão que nós falamos do analfabetismo funcional, e isso atrapalha o quê? Eu quero depois até voltar, porque assim, às vezes é nesse quesito que a gente está criando analfabetos funcionais dentro da nossa própria casa. É exatamente isso. Então, hoje os meninos ficam no celular em casa, os pais entregam um celular na mão deles muito cedo para que eles possam ter tempo de trabalhar em casa, aquela questão da multifuncionalidade, para que ele consiga dar resultado no trabalho e a cada dia menos em casa, menos de olho no seu filho e a escola tendo mais dificuldade, porque o papel do pai e da mãe acaba sendo repassado para o papel do professor, que a cada dia está com menos autoridade. Então, isso tudo tem, de alguma forma, dificultado um pouco. Mas também tem outras questões, né? Com a questão da inovação, a questão do desenvolvimento da tecnologia. Os alunos hoje têm um celular na mão e têm informação a toque de caixa. É muito mais fácil da gente trabalhar e da gente desenvolver hoje com tanta informação que a gente tem no celular, ali na nossa mão. O que acontece lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo agora. Diferente da nossa geração que tinha que pesquisar na Barça, que tinha que ir para a biblioteca. Isso daí, para nós, foi muito mais difícil. A gente teve que ralar muito para poder, hoje, estar numa posição profissional que a gente está aqui agora. Diferente desses meninos hoje. Dessa geração atual. Então, se a gente for parar para pensar, a escola de antes, a posição da sala de aula de antes é a mesma posição da sala de aula de hoje, com o diferencial, obviamente, da tecnologia. Mas o professor continua lá na frente, transmitindo conhecimento, o aluno continua como receptor. O que mudaram foram as ferramentas. A gente ainda tem muita coisa para avançar. Porém, a questão toda da educação pública de baixa qualidade, que é o que a gente já falou anteriormente, isso tudo dificulta lá na ponta, para a formação integral desse menino, que chega para o mercado
com dificuldade, com deficiência de interpretação, deficiência de entender o que, quando entra no mercado de trabalho, o que o outro está precisando dele. E aí que entra a gente, como pai, como mãe, da gente saber dividir esse papel do o que é da família, o que é da escola, o que a família pode contribuir para a escola, o que a escola pode fazer para poder contribuir com aquela família desestruturada. Hoje a gente não tem mais padrão de família, então a gente precisa também reconstruir essa escola enquanto profissional de educação que a gente é. Então, muitas coisas a gente precisa melhorar e se pautar no passado, mas muitas coisas também a gente deixa no passado e mete o pé pra gente conseguir fazer um futuro melhor, olhando pra frente. Então, acho que não tem muito certo e errado, tem a gente se desenvolver e aproveitando o que a gente tem de bom hoje para poder fazer o que a gente não conseguiu fazer no passado. Sabe que eu penso igual você e acho assim... Eu sempre falo, nossa, que se essas crianças, adolescentes de hoje, eles vão ser muito melhores que a gente em vários setores, mas em alguns não tem, assim, a gente precisa entender o ser humano como sociedade, o ser humano que acolhe e que é acolhido, né? E isso nós vemos na ponta, isso nós vemos hoje na seleção, nos empregos, nos atendimentos. Então eu sempre estou atento a isso e falando para os profissionais e falando para os gestores, né? Treinem, mas saibam, coloquem em ordem. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, tem que ser esse horário. Por quê? Porque tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito e nós precisamos de algumas regras e ponto final. É regra. Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que não sabiam que deveriam fazer... né, assim, o óbvio, fechar a porta do banheiro, o óbvio, assinar o ponto, o óbvio, algumas da descarga é uma coisa comum, né? Assim, eu fico impressionado, mas acontece. Isso é educação. Isso é educação. Isso é educação que não é de escola. Isso é educação de casa. É familiar. Então, assim, precisa ser falado. Então, se for para dar uma dica, empresário, precisa ser falado o óbvio. É isso, óbvio. Quando ele for contratado, o que ele vai fazer? X, Y, Z. Aqui é assim, assado. Ponto final. Eu sempre falo, as pessoas têm medo de falar alguma coisa porque pode ser que aconteça isso e aquilo. Não precisa ter medo. Nós precisamos falar. Isso tá errado. Gente, desde quando está proibido falar o que é errado? Não existe isso. Aqui é errado fazer dessa maneira e dessa maneira. Se for feito, você errou. Desculpa, vamos tentar resolver isso de alguma forma, né? Persistiu no erro, não dá mais certo. Agora, eu preciso manter as regras, eu preciso ditar as regras. Eu acho que também é uma coisa que colocar as regras na mesa... É fundamental. É fundamental. E é uma coisa que algumas pessoas não estão mais acostumadas a fazer e nem a receber. Tem que ficar claro, porque o óbvio pra mim não é óbvio pra você. Principalmente pra essa geração. Eu ouvi uma experiência, há uns dias atrás, de uma empresária que ela contratou 2 estagiários e disse que todas as vezes que ela ia na Copa, um dos estagiários estava lavando o prato do outro estagiário. Ela perguntou, por que você fica lavando o prato do fulano? Aí ele falou assim, porque ele tá me pagando pra lavar. E aí ele lavava o prato dele, lavava o prato do outro, porque o outro pagava ele pra lavar. Sim. E aí eu fui questionar, por que você não lava seu prato? Você paga pro outro lavar seu prato, eu não lavo o prato nem na minha casa, eu vou lavar aqui. Meu Deus. Então são coisas básicas que hoje não são ensinadas em casa. Sim. É arrumar sua cama, né? É lavar o seu prato quando acaba de comer. É você bater na porta antes de entrar. São coisas muito óbvias e muito básicas que Exatamente. Na educação familiar, em função desse contexto dos pais não estarem nunca em casa e muitas vezes terceirizar a educação dos filhos, não acontece. Sim. E aí quem sofre é quem contrata. Quem contrata. Porque se fazem adultos, adolescentes Sim. e adultos... despreparados para enfrentar a sociedade, porque ninguém está disposto a ter uma pessoa mal educada, uma pessoa que não dá descarga, que não bate na porta, que não pede por favor, que não entenda que ali é um ambiente que você tem que se comportar socialmente. E hoje nós temos empresário,
Nós contratamos pela técnica. É isso. Você pega o currículo, vê se ele sabe mexer no pelo Excel e tal. E demitimos Exatamente pelo comportamental. Então, nada mais justo que no ato da contratação, você fale qual é o comportamento que você quer ter com ele. É isso, Eu sempre Zé. falo isso. Olha, eu preciso de uma pessoa que seja educada, gentil, que não trate ninguém mal e não fofoque. Acabou. Eu sempre falo, 3 meses, gente, isso é uma dica, tolerância zero. Tolerância zero. É isso. Se você não admite fofocas, ok. Não tolero. Nesses 3 meses que você vai estar observando esse colaborador, tolerância zero. Se ele não pode maltratar ninguém, tolerância zero. Por quê? Porque nós precisamos começar a educar também o nosso colaborador. Com certeza, é sobre isso, é por aí mesmo. A gente precisa dizer o que a gente quer, o que a gente precisa, ensinar, porque a gente não vai conseguir do jeito que a gente quer se a gente não desenhar nesse contexto educacional que a gente tem hoje, familiar e escolar. E às vezes a gente ri, eu tenho certeza que às vezes a gente tem vontade de chorar, mas é sobre isso, né? E assim... todo mundo é assim, né? Todo mundo é assim. Essa dor é a dor da nossa geração. Com essa geração hoje que não precisa de um computador mais para trabalhar, ele trabalha no celular. E lembrar que assim, hoje dentro da academia nos ensina a técnica. A gente tem que lembrar que a gente tem que procurar recurso para que a parte social e comportamental seja melhor aplicada por nós mesmos que somos profissionais. Porque todos nós erramos comportamentalmente, todos nós erramos. A gente falha, a gente é humano. Nós somos humanos. Mas nós precisamos lembrar que a gente precisa tentar melhorar sempre. E isso é a grande diferença dos grandes profissionais. Então, assim, e te considero uma profissional enorme. Obrigada. Eu amei nosso papo. Também achei adorei nossa conversa. Podíamos marcar mais 200, né? Bora. Bora que eu boro. Bora, vamos fazer aqui. Lembrar que aqui a gente está na janela aberta com o Ian que tem esse espaço de podcast. Quem quiser, venha e procure ele, tá? Muito e faça o seu também, que vale muito. É muito legal. Tô legal, adorando. muito Tá bacana. gostando, Fabi? E Muito aí legal. é o seguinte. A gente pode conversar desenvoltamente, contar um pouco. Não é? Muito bacana. Ele entra também, aí fica legal, isso né? Gente, é isso. Eu quero agradecer. Você é uma presença que só enaltece isso aqui tudo. Obrigada, Gê. Eu que agradeço. E fique à vontade. Obrigada, pessoal. Espero ter contribuído um pouco com a minha experiência. Zé, muito obrigado. Você que é um profissional de excelência, super admiro. Obrigado pelo convite. Obrigado, até mais. Valeu, gente.